Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Lançar, o podcast da Comunidade Católica Shalom, do projeto Lançar as Redes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio muito feliz, com uma convidada muito especial, uma vocalista do nosso Missionário Shalom, nossa banda da comunidade, nosso grupo, celibatária, jovem, que tem uma voz magnífica, belíssima. Seja bem-vinda, Cassie. Obrigada. Alegria. Cassie, se apresenta um pouquinho para nós, para a gente conhecer. Então, vamos lá. Como o Caio já disse, eu sou a Cassiane, sou consagrada da Comunidade Católica Shalom, tenho 32 anos, vou fazer 10 anos de comunidade de vida na Comunidade Shalom. Sou celibatária e hoje faço parte do grupo Missionário Shalom, moro aqui no Ceará, no governo da comunidade, e vivo aí, em missão, junto com o missionário. Coisa boa. Cassie, fala para nós um pouco da tua um bate-papo, viu? Muito descontraído. e assim, o nosso tema, claro, não podia ser outro. A gente pode escolher um tema, é música, né? Música, ótimo. Arte. E fala um pouquinho para nós da tua trajetória como consagrada, né? Que descobriu uma vocação e que também coloca o dom, né? O dom da música, do canto, a serviço da comunidade. Conta um pouquinho da tua trajetória com a música. Sempre a história vocacional também entrelaçada com a música. É engraçado porque não dá pra contar uma coisa sem relacionar a outra, né? Acho que a música tá, assim, muito inserida na minha história vocacional, na minha experiência com Deus, né? Eu me lembro que no ano de 2013, eu fui participar da JMJ no Rio de Janeiro. E nesse ano eu sentia que eu ia ter uma experiência diferente. Não me pergunte como foi isso, assim, como foi que Deus me falou, me inspirou, mas eu sentia que eu ia ter uma experiência diferente. Então eu fui para a JMJ, né? Eu sou formada em letras português e espanhol. Então eu fui com um objetivo, claro, né? Eu fui com a minha paróquia, mas eu tinha um objetivo assim de, como eu fui como voluntária, aquele serviço ia gerar para mim créditos na faculdade. Então eu fui para servir e porque eu queria esses créditos também, né? Porque eu estava me formando, isso é muito, todo universitário sabe como esses créditos são importantes. Então eu fui nesse intuito. E aí, chegando lá, eu tive essa experiência assim com o serviço, de conhecer muitas pessoas de diferentes lugares, mas tinha um povo que me chamava muita atenção ali, um povo que estava ali com uma bexiguinha laranja, que em todo lugar que a gente encontrava eles estavam lá, gritando, cantando, dançando. E aquilo ficou assim, me gerou curiosidade. Eu disse, gente, de onde eles vêm? De onde eles vieram? E estão por toda parte, são de todo canto, e eu quero saber quem é esse povo, né? E aí eu fui, tive a oportunidade de ir com uma pessoa, eu sou de Aracaju, né? Esqueci de falar isso. E conheci lá uma pessoa de Aracaju que era da obra Shalom, né? E aí, à medida que nós íamos servindo, ela também estava servindo, ela foi me contando um pouco das coisas da comunidade. Olha, aquela pessoa da comunidade de vida. E eu não entendi nada. Mas eu estava ali vivendo aquela experiência, né? E aí, num show do Missionário Shalom, eu tive uma forte experiência, assim. O Rafael Morel estava cantando uma música no show, era ele, na época, o vocalista. A música ele cantava O Teu Amor Me Sustentará. E eu tava chovendo muito naquele dia, eu tava com uma capinha de chuva rosa. E eu fiquei olhando ele cantar, mas eu via tanta verdade naquilo que ele tava cantando, aquilo me impactou tanto. Só aquela música, ele cantando, aquela letra, né, de que Deus me conhecia, de que o amor dele me sustentava. Aquilo me mexeu muito comigo, né? Então eu voltei assim com essa curiosidade de conhecer a comunidade, de saber onde era e tudo. E aí eu voltei, eu fiz o seminário de vida no Espírito. Na verdade, eu fui chamada para participar do seminário para dar um testemunho. Foi meio que uma desculpa que deram ali para participar.
E aí eu fui pro seminário, nunca dei esse testemunho, mas aí cheguei lá na pregação Amor de Deus, e aí, já sabe, né, pecado de salvação, efusão, tive uma experiência fortíssima com o amor de Deus, muito forte. E pronto, aquela experiência mudou minha vida e mudou muito rápido, né? Aí pronto, eu comecei a caminhar na comunidade, no meu grupo de oração, e aí também logo eu quis fazer essa experiência assim, vocacional mesmo, porque aquele eu me identificava muito com carisma, assim, né, com a maneira de rezar, com tudo, assim, né, com a vida comunitária. E aí eu fui, ingressei no vocacional no ano seguinte e ingressei na comunidade de vida, né, morar lá na missão de Santiago, e aí pronto, tô aqui até hoje, graças a Deus. E essa missão com a música também me acompanhou desde esse iniciozinho, né? Eu não tinha o hábito de cantar, assim, né? Cantava assim na minha paróquia com algumas pessoas, e as pessoas sempre reclamavam ali que o meu microfone estava sempre muito baixo, eu sempre muito tímida, né? Então eu cantava assim, minha voz quase não se escutava, né? Quando eu cheguei na comunidade, eu acho que Deus, né, por meio dos irmãos, foram que meio descobrindo e fazendo com que esse dom em mim se desenvolvesse e fosse colocado a serviço, né? Então, desde aí no início, aí nesse processo assim de compreensão, meu Deus, eu tenho um dom de cantar, né? Era no início essa descoberta, assim, mas que Deus, por misericórdia, sempre me colocou aí nesse caminho de evangelização por meio da música. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Cassie, o que é o Missionário Shalom? Tem alguém aí em casa que não sabe. Assim, o que é o Missionário Shalom? É uma banda, é um grupo, são pessoas. O que é o Missionário Shalom? Quando é que foi fundado o Missionário Shalom? É tudo isso. É um grupo, são pessoas. O Missionário Shalom tem 27 anos e ele surgiu. Quando ele surgiu, nós cantávamos a música, né? Acho que a arte sempre foi um meio de evangelização muito forte, assim, muito eficaz no carisma Shalom, né? Então, lá no iniciozinho, tinha o Ministério de Música que cantava nos eventos da comunidade, né? Que em Fortaleza, onde ali já existia missão, né? Da comunidade Shalom. E surgiu uma necessidade de ter um ministério missionário, que era um ministério de música que partisse em missão, que ia em outros lugares, né, que iam em paróquias, em outras cidades, de certa forma, ali anunciar, né, a Jesus, falar do amor de Deus e difundir o carisma Shalom. Foi percebido que nessas experiências, assim, principalmente com a música e tudo, e como eu tive essa experiência com o carisma Shalom por meio da música, muitas pessoas também tinham. Então surgiu essa inspiração e essa necessidade de ter esse ministério de música missionário Shalom. Como o nome é muito grande, diminuiu e ficou só Missionário Shalom. Muita gente acha curioso esse nome, mas é porque realmente era um nome composto e depois virou só Missionário Shalom, né? Tem 27 anos, muitas pessoas já passaram pelo ministério, Padre Almeida, né? Padre Cristiano, sacerdotes, muitas pessoas, né? Já passaram, a própria Ana Gabriela, o Rafael Morel, por aí vai. Muita gente, não dá pra citar todo mundo, mas graças a Deus. Os jovens hoje chamam até de MSH, né? MSH ficou mais fácil, né? De identificar, né? Agora, eu pergunto porque, Cassie, já me surgiu essa pergunta agora. Uhum. E agora, em agosto, se eu não me engano, nós tivemos muitos eventos espalhados no mundo até, né? Teve o Acamp Summer Festival na Europa, teve o Acamp na América do Norte, nos Estados Unidos, e teve Missionário Shalom nos dois lugares e vocês ainda estavam fazendo shows aqui no Brasil, né? Uhum. Teve representantes do Missionário Shalom em todos os lugares do mundo. Então, Missionários é muito mais do que a Cassiane, o Max e o Gustavo, né? Uhum. O missionário, ele, como você disse, né? Na gênese do negócio, é um ministério. Exatamente. Que serve, né? A igreja Sim. E o mundo, né? Sim, é uma missão específica, né, na música, na comunidade, né, por ser uma banda, um grupo, né, graças a Deus a gente consegue ir aí em missão, evangelizando em várias partes do Brasil e do mundo, como você disse, né, e tem uma resposta, assim, do povo.
Mas é uma missão dentro da comunidade, assim, como um missionário, que é como qualquer outra, assim, né? Eu acho que como você aqui hoje, aqui no Pode Lançar, né? No projeto Lançar as Redes, tem sua missão específica, o Missionário Shalom também é assim. Por isso que já passaram muitas pessoas, né? Porque naquele determinado tempo, Deus pedia para que ela servisse a Deus e a comunidade no Missionário Shalom. E depois de um tempo, surgiu outra necessidade, Deus foi enviando essas pessoas para outras missões, né? E aí elas puderam ofertar as suas vidas em outras coisas, né? Fazendo outros serviços dentro da comunidade, né? Então, aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, em qualquer canto, tem aí essa, graças a Deus, né, essa representatividade da comunidade, né? Mais do que o Missionário Shalom, eu acho que é do carisma. Carisma. Cassie, como é que se dá o processo de composição das músicas? Ai, eu adoro falar isso. Olha, o público também tá louco pra escutar. Gente, isso foi uma experiência muito feliz e bonita que eu tive dentro da comunidade. Por quê? Antes dessa experiência que eu te contei da JMJ, né, eu já conhecia as músicas da comunidade sem saber. Porque eu achava que o Shalom era uma banda de missa, de música de missa. Conhecia as músicas da missa, né? Escutava lá na Rádio Cultura da minha cidade as músicas da comunidade, ouvia na missa, né? Mas não sabia que era uma comunidade. Nessa experiência fui conhecendo outros artistas, né? O Missionário Shalom, a Sueli Façanha, o Davidson Silva, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que era tudo de uma comunidade só, né? Então, e era assim, uma coisa que a gente escutava, né? Que levava a oração, músicas que realmente fazia a gente voltar o nosso olhar para dentro de nós, né? Eu sempre gosto de classificar música. Qual tipo de música você gosta, Cristiano? Acho que músicas que dizem aquilo que a gente tem vontade de dizer. E aí, quando eu fui vivendo esse processo dentro da música, na comunidade, eu fui entendendo assim, meu Deus, por isso que alcança tantas pessoas, né? Porque a gente tem o hábito na comunidade de fazer as músicas em retiro. Nós reunimos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto, né? O CD que nós compomos a cada 5 anos, né? No Jubileu da Comunidade, que são de músicas litúrgicas. Então, se reúnem todos os compositores da comunidade, né? Todas as expressões, assim, que tem esse dom de composição. Aí eu tô lá mais para dar pitaco, né? E aí a gente se reúne, reza, né? Reza, escuta de Deus o que é que Ele quer dizer para o povo naquele ano, recebe as orientações da própria comunidade, né, o que Deus já falou para nós, para o nosso conselho geral, e aí a gente pega tudo isso e vai para as composições. Dali, daquela oração, né, daquele monte de compositor, a gente se divide em grupos e aí vamos compondo. E são experiências, assim, a primeira vez que eu fiquei assim, perplexa, porque realmente a gente pode tocar nessa graça de unidade. Eu me lembro que eu estava num grupo para compor a música de comunhão, eu acredito. E aí tinha um outro grupo para compor uma música de ação de graças, assim, né? E a gente se reúne nos grupos, depois volta para apresentar a música. E eu me lembro que esses dois grupos trouxeram uma música, e nessa música tinha uma frase idêntica uma com a outra. Idêntica. Mas assim, a gente não estava junto. E eu disse assim, meu Deus, mas como é isso? Porque é a mensagem que Deus quer passar, né? E quando a gente reza e escuta, Ele fala, né? Então tem essa graça de unidade, assim, que a gente vai experimentando. E dentre outras muitas experiências, assim, por exemplo, estar junto com o próprio Padre Cristiano, Nicodemos Costa, né, Leonardo Biondo, Amanda Pinheiro, que são pessoas que eu já admirava muito, né, que têm essa capacidade, esse dom mesmo, né, da composição. Então achei uma experiência muito enriquecedora e a gente vai entendendo. Na verdade, a gente compõe aquilo que Deus quer falar, né, para o povo. E é por isso que a mensagem chega no coração daqueles que escutam. E como é que tu vê o impacto dessa mensagem, Cassie? Porque hoje, não por mérito, como você bem frisou, é o Espírito, né, que nos coloca palavras acertadas. Qual é o impacto que tu vê da arte, assim, da música, dentro das tuas viagens, dos shows que tu faz, o impacto no povo? É porque existe um impacto, porque é Deus falando. Sim. Né? É Deus falando. Como é que tu vê isso?
E não só dentro do meio católico, né, mas também a nível, sei lá, alguém que escuta numa rádio, né, como você escuta a rádio, cultura, alguém que escuta na rádio, enfim, como é que tu vê o impacto da música? Sim. Aqui a gente fala de música, especificamente. Como eu falei, a música, né, a arte, de maneira geral, ela tem uma graça de poder de alcançar o coração. A beleza em si, né? A gente expressa a beleza que é o próprio Deus. Então, quando alguém tem uma experiência genuína assim, com o amor de Deus, o que ele quer expressar é isso, é Deus e a beleza daquele que experimentou. Então, é isso que a gente tem para dar, né? A nossa experiência, que na verdade é um transbordar, algo que a gente vai recebendo, vai bebendo no dia a dia, né? Na vida missionária consagrada, no ordinário da nossa vida, e aí nas missões a gente transborda. A gente toca primeiro num povo muito sedento de Deus, muito sedento de Deus, muitas vezes sem nem saber que existe essa sede no coração, sede de um sentido de vida, né? E aí eu acho que o impacto que é gerado no coração dessas pessoas é simplesmente a experiência de ter, de alguma forma, essa sede saciada, sabe? Por alguma experiência assim, de missão. Eu escutei, não faz muito tempo, né, de Moisés numa pregação que ele falava assim, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente faz parte do trabalho da graça na vida dela, né? Então o Espírito Santo já vai fazendo esse trabalho na graça, na vida daquelas pessoas que a gente encontra, e eu acho que a nossa missão vai, assim, complementando aquilo que Deus vai fazendo, né, na vida dessas pessoas. Então, eu acredito muito que é essa experiência realmente de dar um pouquinho dessa água para esse povo que é sedento. E tem muita gente, Caio, muita gente sedenta. A gente já tocava nisso, né? Dentro da igreja, ao longo dos anos, mas hoje é muito forte, assim, realmente. Gente que precisa realmente desse anúncio, não é mais óbvio, assim, a pessoa de Jesus Cristo, né? Aquilo que a gente cresceu escutando, não é? Hoje eu estava com uma pessoa numa reunião e aí ela dizia assim, não sei por que a gente tocou nesse assunto, e ela disse assim, falando sobre missa de corpo presente. E aí ela achava que missa de corpo presente era a pessoa que estava lá com o corpo presente, Aí eu expliquei para ela assim, não, na verdade quando a pessoa, né, vem a óbito, a gente faz essa missa de corpo presente, né, encomendando e entregando esse corpo do descanso, explicando, né? E eu disse, meu Deus, na minha cabeça é tão óbvio, né? Porque assim, faz parte da minha cultura, mas hoje a gente precisa anunciar e com criatividade, né? Porque aquela mensagem que a gente anunciava antes, assim, pode não ser tão eficaz, porque já, como eu falei, não é mais tão óbvio, assim, não é mais tão automático, assim. Então, eu acho que a música gera esse impacto porque sacia um pouco essa sede do coração sedento do homem, né? E porque é uma forma criativa de falar de Jesus nesse meio atual, assim, né? Na juventude, que o jovem é muito curioso, né? Então ele gosta de coisas que chamam a atenção. Então acho que a música tem essa graça, assim, hoje, né? De chegar ali no coração do jovem aí a canção. Cassie, e a palavra, né, a letra, ela escrita só no papel, ela é morta, né? Existe ali uma pessoa que interpreta. Sim. E dentro da questão da interpretação, né, você faz muitos shows. Sim. Muitos shows. Mas existe uma unção própria para cada momento, porque claro. Eu fico me perguntando, né, talvez seja a pergunta dos nossos telespectadores. Poxa, a pessoa canta tantas vezes, tem uma hora que ela canta ali por cantar. E é um grande risco, a gente sabe, né? Fala pra nós desse... Porque é um momento da graça. Às vezes você tem 3 shows no dia. Sim. Você canta com a mesma unção, tem que cantar com a mesma unção, com a mesma graça. Partilha pra gente como é que a tua experiência nessas situações de vários shows no dia, no final de semana, que você começa o show no sábado, na sexta, tem sábado, no domingo você está exausta, né, mas precisa ter essa unção para alcançar o coração do povo. Sim, eu já vivi experiências muito interessantes, assim, nesse sentido.
Primeiro que, falando aqui do Missionário Shalom, a gente vive experiências muito específicas, né? Algumas pessoas pensam que a gente é meio doido, mas quem dita, por exemplo, quem diz assim, o curso, o tom do show é o povo. A gente chega e sente, e aí a partir daquilo a gente vai, eu acho que isso faz muita diferença. A gente vai dando continuidade ali naquele momento de show. É tanto que a gente tem uma setlist, claro, né? Igual todo show, assim. Mas a gente vai sentindo. Talvez, por exemplo, vou citar um exemplo concreto. A gente normalmente chega cantando Estrangeiro Aqui, é uma música muito conhecida. A gente diz que é o cartão postal do Missionário Shalom, onde a gente vai. Mas pode ser que tenha um local e um público, né, dependendo, porque, por exemplo, a gente vai em muitos eventos católicos, mas também a gente vai por exemplo, em shows de prefeitura, de aniversário da cidade, que a gente está ali para cumprir uma lei, digamos assim, precisa ter, dentre todos os artistas seculares que a cidade quer chamar, um dia tem que ter um artista católico, então vamos chamar o Missionário Shalom. Então, às vezes, a gente está ali para abrir um show secular, o público é totalmente diferente. Então, não vai funcionar eu levar, por exemplo, uma música que talvez seja de muito conhecimento nosso como comunidade, assim, né? Então a gente vai para uma música que tem uma coreografia, porque ali a gente ensina alguma coisa assim mais simples e o povo consegue curtir o show, né? Ou então, assim, uma música que tem um refrão mais fácil e aí a gente consegue ensinar naquele momento e consegue ter aquela resposta do público. Então eu acho que essa experiência faz com que a gente não caia nessa monotonia, assim, nessa mesmice. Porque o objetivo, na verdade, o objetivo é para quem tá lá do outro lado, assim, sabe? Então eu acho que nessa perspectiva a gente está sempre se reinventando a cada show. E também a gente vive experiências assim de graças, por exemplo, de a gente, como você falou, às vezes tem 3 shows no final de semana e nem sempre a gente consegue dormir porque sai de um show, já vai para aeroporto, e do aeroporto já vai passar som e depois já volta para se arrumar no local do show, e que a gente realmente está assim pedindo a Deus uma graça porque tá todo mundo morto, exausto, muito cansado, mas a gente já viveu muitas experiências, é muito engraçado. A gente sempre comenta isso, que quando a gente tá mais cansado, parece que mais o povo responde, assim. É tanto que muitas vezes, assim, o Gustavo, no meu momento de show, já falou assim, gente, eu tava muito cansado, mas quando cheguei aqui, parece que as forças, assim, se renovaram, porque eu acho que o povo se encarrega, assim, de levar, de conduzir mesmo assim o momento pela alegria, assim, pela euforia, pela graça ali de estar louvando. Então eu acho que tem uma graça, né? Sempre eu acho que é a graça que nos move, assim, né? E esse movimento realmente se deixa mover por ela. E eu acho que isso é muito importante, assim, nessa perspectiva. E também, Caio, eu acho que experiência com Deus, né? Essa graça assim da vida de oração também, porque a gente vai escutando as letras, né, a palavra, e vai tentando empregar aquilo na nossa própria vida, né, fazendo daquilo ali uma oração, né? Então eu acho que isso vai fazendo essa diferença, assim. Eu falei de interpretação, Cass, porque você canta música de outros artistas com interpretações muito próprias. Aí eu falo de você, Cassiane, né? Inclusive tem uma do Juninho Casimiro, que é o Convívio dos Eleitos, que ficou famosíssimo nessa voz. Né? Porque é isso, existe um espírito, né? Existe um soprar ali, uma condução que é própria de cada artista. Claro. Claro, além do timbre, né? Além da voz, existe também uma unção própria, né? Sim. E como é que tu vê hoje, falando no tempo atual, essa ação de Deus na tua vida para que tu cante? O que Deus faz assim, que tu diz, não, nossa Senhor, que eu continue cantando, que eu continue me ofertando aqui? Tem alguma... Aí é mais íntimo, né? Você e Deus. Talvez te peguei desprevenido, mas realmente a graça do hoje, né? Um podcast anterior a esse, você não pode perder também. Aproveita, vai lá. Podcast 3 com a Emi, a gente fala da graça do hoje, né?
Me diz que a graça do no hoje, existe uma graça, mas que nós só vamos ver frutos depois. Uhum. E com o passar dos anos, do tempo, é que a gente vai ver os frutos da graça do hoje. Né? E falando de interpretação, que é algo muito próprio de cada artista, como é que tu vê a ação de Deus na tua vida que te leva a interpretar? Né? O artista, não sei se tu tá me entendendo. Tô. O artista Demais. é Deus, que vai te dar o dom e tu interpreta. Né? Uhum. Como é que tu vê essa ação de Deus hoje na tua vida? Eu acho que a música, né? Eu acho que a arte, de maneira geral, na verdade, expressa o que Deus faz, né? Na nossa vida. São João Paulo II diz que a história da música, na verdade, é a história de homens, né? Porque com a arte a gente expressa aquilo que a gente traz dentro de nós. Inclusive, isso era uma coisa que me incomodava no início. Eu não sabia, assim, não conseguia fazer essa leitura. Mas, como eu te disse, como eu era muito tímida, alguma coisa, assim, me incomodava estar ali cantando, né? E tá sempre ali na frente. E aí depois eu fui rezar com isso, assim, né? Realmente, a gente não expressa, não é só a nossa voz que tá ali exposta, né? É realmente a minha vida, o que eu trago, o meu relacionamento com Deus, tudo. E no início, eu não sei se eu estava muito disposta a me expor tanto assim, né? Podia ser só a minha voz. Isso, claro, depois eu fui fazendo uma leitura, assim, de que é isso. E eu acho que esse selo, como você falou, né, da interpretação, como São João Paulo II diz, é a história de quem canta, né? E isso é muito concreto quando a gente vai, por exemplo, você falou do Juninho Cassimiro, né? Essa música Ao Vivo dos Eleitos. Tem essa característica, é uma música que eu gosto muito, né? E tem essa característica de trazer a mensagem que eu queria dizer, assim, né? Então, eu acho que esse selo é justamente a nossa vida, é o que Deus vai fazendo. A gente vive uma experiência num show, acho que foi na Aleluia de Teresina, né? A gente estava cantando, ia cantar um momento de oração e a gente estava cantando a música nova do Missionário Shalom, Eu Verei, que é uma música de composição da Laura Salvador. E aí é uma música muito forte, né, que traz realmente uma mensagem de esperança em meio à dor e que a Laura compôs num momento muito forte da vida dela, que foi na perda do irmão, né? E aí ela traz essa mensagem de esperança. E é uma música que a gente tem trazido muito nos shows. E como eu te disse, não é uma coisa assim que a gente planeja, hoje a gente vai cantar. Mas no momento de oração, a gente vai sentindo que é aquilo que Deus quer falar, né? E aí a gente parou nesse show e foi pensando que cada um viveu uma experiência de luto ali, né? O Gustavo viveu a experiência de luto com a mãe dele, eu vivi uma experiência de perder uma tia, o Max perdeu o pai e um tio. Então, aquilo que mais trazia dor naquele momento para nós, né? Era a mensagem de esperança que Deus queria levar para aquelas pessoas. Então Deus se utiliza daquilo que eu vivo, né? Que Ele permite que eu viva, que foi esse momento de dor na vida de todos nós ali, né? No Missionário Shalom, para transmitir essa mensagem. Então eu acho que é sempre esse movimento, né? De Deus, da gente conseguir, né, por meio da graça de Deus, trazer e expressar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Seja uma experiência de dor, né, seja uma experiência de alegria, né, das coisas que Deus vai fazendo, das promessas de Deus que vão se cumprindo, mas é sempre assim, é sempre assim. E as pessoas sabem, cara, as pessoas notam. Por exemplo, eu gravei uma música agora, né, que eu tava gravando as músicas aqui para gravador no YouTube, e uma música que eu fiz no meu D2, assim, que eu nem tinha, assim, no meu discipulado, né? Eu nem tinha pretensão de gravar um dia, assim, foi uma coisa assim, num momento de oração e tal, e a pessoa escutou, algumas pessoas escutaram, né? Assim, nossa, que você estava num momento difícil da sua vida aqui, né? Assim, meu Deus, eu estava mesmo. As pessoas notam, né? Elas conseguem entender ali o que a gente está querendo expressar, né? E aí parte realmente da experiência de vida. Não tem como ser de outra forma, né? Acho que tudo que Deus nos faz permitir... Eu não falo só na vida do artista, não. Acho que todo consagrado é assim, né? Que eu acho que todo consagrado tem uma predisposição à arte, de alguma forma. Precisa ter uma predisposição à arte para você ler a palavra de Deus e conseguir interpretar nas entrelinhas o que Deus quer falar especificamente para você. E dentre outras formas de expressar, né? Todo consagrado, toda pessoa que teve uma experiência com Deus, com a própria beleza, expressa isso de alguma forma. E essa maneira de expressar é por meio do que Deus faz a gente experimentar todos os dias.
E é por isso que também, né, que o missionário Shalom faz parte do carisma, porque ali está um carisma, né, encarnado em pessoas. E faz muito parte do nosso carisma, de fato, né, essa passagem, né, da morte para a vida. Sim. Essa ressurreição, né, essa Páscoa. Uma parte da mensagem, né? Com certeza. Cassie, como foi o convite para que tu entrasse no missionário? A convite, né? O discernimento. E já partilhou um pouco, mas como é que tu venceu esse desafio da timidez? Sim. Não deve ter sido fácil, né? Não, foi fácil, não. É tão engraçado que eu tô falando aqui contigo, mas eu acho que você acompanhou o iniciozinho, né, desse processo, né? Eu sou de Aracaju, Caio morou lá, quando eu tava ali chegando na comunidade. Mas, como eu te disse, né, no início eu tive muita dificuldade de acolher esse dom. Na verdade, não sei se de acolher o dom, mas, assim, de entender que a maneira como Deus queria que eu colocasse aquilo a serviço, né? Eu acho que até ia falar isso da outra vez. Interpretação. Exatamente. Porque até então eu achava, e tudo isso era muito conscientemente, né? Mas assim, por exemplo, eu tava caminhando na comunidade, eu escutava uma pessoa cantando, e aí eu achava que eu tinha que cantar igual a ela. Porque na comunidade se canta assim. Mas, Caio, o que evangeliza não é o ideal da Cassiane, é o que a Cassiane o que ela traz, né? Com as suas virtudes e feridas e tudo aquilo que Deus vai fazendo, né? Então, eu fui vivendo essa experiência. Eu tive uma experiência antes, né, com o missionário Shalom, lá pelo ano de 2017, 2018, aí. E aí, nessa época, eu ainda estava vivendo essa fase, assim, de entender. E aí, eu fui morar em Brasília, depois, né? E até que eu pensei, não, vou morar em Brasília, né? Tô longe, assim, do governo da comunidade. Aqui eu vou servir a Deus e a comunidade de outras formas. Então, vou viver um tempo que não vai me ser muito solicitado esse serviço. Claro, né? Ali na missão e tudo. Mas, por exemplo, gravar músicas, como eu fazia aqui, antes, que eu morava também aqui, né? 2017, 18 e 19. E então, não vai precisar mais. Mas aí veio o tempo da pandemia, né? E aí esse formato online facilitou muito essa presença na distância. Então eu estava muito mais presente, por exemplo, nas coisas que me solicitavam no sentido do serviço da música do que antes, porque era muito mais fácil. Antigamente eu precisava me deslocar presencialmente para uma determinada missão, e isso dificultava um pouco. No tempo da pandemia, não. Então eu acho que isso foi um insight, assim, né, que foi percebendo que ali naquela missão eu estava sendo a Cassiane, estava servindo a Deus do meu jeito, assim, né? E ainda assim eu percebia, né, que aquilo de alguma forma atraía as pessoas, assim, né? Então eu fui entendendo assim, não, mas realmente o que Deus quer expressar é aquilo que eu trago dentro de mim. Eu fui entendendo, então, a minha identidade, né, assim. O que Deus queria que eu expressasse, assim, né, no serviço da música, assim, né? Então, vou dizer a você que eu venci a timidez, claro que não, né? Mas eu ainda sou bastante reservada, assim, mas eu entendo duas coisas. Primeiro, né, o serviço da música hoje na minha vida como a via de salvação, né? Assim, eu acho que o meio o meio pelo qual Deus me encaminha, assim, né? Nessa busca pela santidade, que pode ser, que daqui a um tempo, como eu te disse, né? Pode ser outra coisa, como for na vida de várias pessoas. Mas hoje eu entendo que essa é a missão que Deus me pede, assim, que Deus quer de mim, é aqui que Deus quer que eu evangelize, né? É aqui que Deus quer que eu expresse a minha arte, assim, né? E também o outro, como eu te disse, né? Tocar em corações que estão sedentos de Deus, que precisa desse anúncio, né? Assim, acho que Deus se utiliza muito como eu te disse, na minha personalidade, né? Daquilo que eu trago. Uma coisa que é muito difícil para mim, né? Coisa que me dói muito o coração, é ver uma pessoa sofrendo, assim, num momento difícil da vida dela, assim, num tempo de sofrimento e não poder fazer muitas coisas, assim, né? E aí eu acho que Deus se utiliza muito disso, porque eu acho que essa graça de descentralização me faz colocar a timidez, assim, né, no bolso e dizer assim, não, é a favor de alguém que precisa. É a favor de alguém que precisa anunciar
que precisa desse anúncio, né? Então eu acho que isso faz ir além, assim, né? Dessas limitações humanas para conseguir, com a graça de Deus, claro, né? Porque se fosse a graça de Deus, eu sempre falo, né? Se eu tivesse fora da vontade de Deus, eu não conseguiria fazer metade das coisas que Deus me pede hoje. Nunca fui uma pessoa noturna, gosto de dormir cedo, acordar cedo, mas Deus me deu um ministério que a gente tem que dormir muito tarde, né? Isso é só uma das coisas, assim, né? Mas porque é a vontade de Deus, eu recebo a cada experiência a graça de viver aquilo que Ele me pede. Bendito seja Deus. Um abraço pro pessoal de Aracaju. Uhul! Povo bom. O pessoal da produção aqui também ama Aracaju. Cassie, qual o impacto que tu vê da música católica no Brasil? E no mundo também. Sim. Vamos falar de mundo. A gente já falou de Itália, Estados Unidos, né? Aham. Qual o impacto que tu vê hoje da música católica no mundo? Sim. Caio, eu tenho tocado, a gente, na verdade, né, durante esse ano tem tocado muito, né, em uma coisa nova, né? Eu acho que a música católica tem tido um grande crescimento, né, no sentido como é que eu posso dizer, assim, da abertura, eu acho, mais das pessoas, assim, nesse sentido desse consumo. Hoje em dia, com as plataformas digitais, né, de música, o acesso ficou muito mais fácil, né? Mas eu toco em um crescimento muito grande. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Todos os eventos de música, os maiores, né? Assim, de música católica que nós fomos esse ano, todos recorde de público. Aleluia. PHN na Canção Nova que nós fomos, Summer Beats em São Paulo, que são os maiores, né? Assim que a gente vai. Todos recorde de público, né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo de graça muito grande. Depois, assim, em contrapartida, claro, né? Um tempo de muitas tentações, assim, né? Que, como eu te disse, né? De ter essa dificuldade hoje, né? No anúncio, né? De não ser tão prático e tão automático, mas em contrapartida, a gente toca nessa graça desse crescimento, assim. E eu vejo muito como uma resposta de Deus, né? Em meio a tantas tentações que nós temos vivido como igreja, tantas perseguições no tempo de hoje, assim, né? É muito difícil você ser cristão. Às vezes eu brinco assim, gente, tá muito difícil existir, né? Porque, por exemplo, você vai na rede social e você não pode nem... Qualquer coisa que você expressa no sentido de religião, né, da Igreja Católica, de ser cristão, é todo mundo tão bombardeado, assim, né? A gente tem que ter respeito, né, com tantas coisas, assim, mas a gente é tão atingido, né, na Igreja Católica, assim, mas eu lembro de uma frase que eu gosto muito, que diz que às vezes as pessoas pensam que a igreja pode morrer, né? O cristianismo pode morrer, mas Jesus sabe o caminho por onde o caminho da porta do sepulcro, né? Então ele tem a capacidade de fazer ressuscitar. Então eu acho que a gente tem vivido esse tempo, né? De em meio a tantas tentações, uma resposta de Deus na igreja e uma resposta jovem. São eventos que trazem assim essa marca da juventude. Eu acho que isso eu realmente tenho experimentado essa alegria assim, de tocar nesse impacto da música católica hoje, né? Nós, do Missionário Shalom, porque eu estou inserida nesse contexto, mas tantos outros amigos assim que também vivem essa experiência de missão dentro da igreja, também têm experimentado muito dessa graça. Eu acho uma grande graça mesmo nesse tempo. É um novo, assim, principalmente depois desse tempo de pandemia, assim, né, que a gente viveu tantos desafios, tanto sofrimento, eu acho que a igreja se levanta, assim, né, para dar uma resposta nova, um anúncio novo, né, o povo que tem precisado. Tanta gente precisa, né, nesse tempo pós-pandemia, tanta gente trouxe sequelas físicas, emocionais, eu acho que a igreja tem trazido essa resposta para esse povo, graças a Deus. Cass, tem alguma situação inusitada que tu passou assim no palco? Ai, meu Deus. Inusitada, deixa eu pensar. Não sei, eu não sou uma pessoa muito rateira,
Mas, É assim, uma situação que tu presenciou no palco. que eu Sempre presenciei, Gustavo Osterman. tem várias. Meu Eu tô irmão querendo aqui não Gustavo, ele é muito expor. rateiro. Nossa, mas muitas, muitas mesmo. É... tem coisas assim, por exemplo, teve uma vez que a gente tava numa campus e aí eu tava cantando uma música e do nada aparece uma pessoa no palco correndo, só que tipo assim, ele foi fazer uma brincadeira, ele conseguiu entrar lá e ele entrou correndo e aí ele combinou com alguns amigos lá que ele ia tipo assim pular no meio do povo. E aí, assim ele fez, subiu no palco e pulou no meio do povo. Quando ele pulou no meio do povo, ele levou junto meu microfone. Aí eu fiquei assim, o microfone tinha voado longe. Aí tinha um outro jovenzinho na frente que tinha achado só a tampinha do microfone, me mostrou assim, eu disse, meu Deus, e agora? Pisoteado. Nossa! Aí uma outra pessoa depois achou e eu tava lá, né? Fingindo que nada tinha acontecido, disse, meu Deus, que alguém encontre logo esse microfone, porque tava a música rolando lá e eu só. Aí depois encontraram o microfone e me devolveram, já tava lá no meio do povo. Graças a Deus tava funcionando ainda, então só fiz colocar a tampinha e voltei a cantar. Mas isso acontece muito, assim, tem muitas coisas não programadas, assim. Cass, tem alguma cidade que tu mais gosta de cantar, que tu mais gostou? O que eu mais gostei, Cidade ou evento? Um evento que você mais gosta de cantar? olha, cidade eu não sei se tem, não, sim. Nunca pensei nisso, na verdade. Mas um evento que eu gosto muito, que eu acho que tem uma coisa diferenciada, é acampamento de jovens. É muito diferente, assim. Muito, muito mesmo. Eu não sei se é porque. Primeiro, eu acho que toca na primazia, né, assim, da juventude. O jovem mexe com a gente, né, assim, com a nossa vocação renova. E é muito diferente, assim, porque eles respondem muito, assim, eles são muito participativos, são muito felizes, muito alegres. E são jovens que estão tendo a minha experiência com Deus. Então é muito bonito de ver, assim, né, a entrega, o desejo. É diferente. Um acampamento de jovens tem ali um lugarzinho especial no coração. Cass, se apresentam ali o Missionário Shalom no palco. Cassiane, Gustavo Osterman, Max, às vezes um ou outro, troca ali. O baterista, o guitarrista, né? Mas tem uma galera por trás. Uhum. Tem uma galera que faz o Missionário Shalom. O que seria do missionário sem eles? Nossa, né? Não sei nem te dizer, assim. Realmente tem um povo Qual a aí que importância deles, assim? sustenta na intercessão, né? Assim, mas no apoio, assim, né? No auxílio, por exemplo. A gente gravou agora uns clipes, né? De músicas do nosso CD novo, né? Que ficaram bem bonitos, inclusive. Sim, tem um povo que a gente conta muito ali na produção. Ali dizendo o que a gente tem que fazer na hora, tem a pessoa que prepara o lanche pra gente, né? Tem a pessoa que entra em contato com os outros, por exemplo, um desses clipes tinha o corpo de baile, tinha uns dançarinos também, esses aí é uma galera muito legal, né? Que às vezes viajam com a gente e tudo. Então eu acho que é uma graça de unidade, assim, né? De ser comunidade. Não teria como não, né? Assim, na comunidade a gente tem um tripé, né? Contemplação, unidade e evangelização. As três coisas estão juntas, assim, né? Então, eu acho que essa experiência de unidade, assim, é muito, muito importante. Não só no apoio, assim, como eu disse, na intercessão, os homens de oração, eles estão ali. Faz muita diferença. Muita mesmo. Esses eventos, assim, principalmente os maiores, eu, pelo menos, me sinto assim, muito cuidada, assim, muito amparada em coisas que a gente não, assim, dentro da comunidade, que eu acho que outras pessoas não pensariam, assim, né? Não teriam, assim, esse cuidado, por exemplo, o cuidado do zelo com os nossos compromissos comunitários, por exemplo, né? Em coisas que diz respeito à nossa vida, por exemplo, a pessoa vai ali preparar um lanche pra gente, ela sabe que dia de sexta-feira a gente não come carne, né? Que tem ali aquela experiência de jejum e tudo. Então, eu acho que viver isso como comunidade é uma graça muito grande de complementariedade. Acho que o missionário caminha com essas pernas também, né? Graças a Deus. Seja Deus. Eu falo isso porque
O projeto Lançar as Redes é o projeto dos nossos benfeitores, Sim. né? A casa dos nossos benfeitores dentro da comunidade Shalom, que caminham conosco também. Aham. Faz um show do Missionários acontecer. Exatamente. Né? E existe aquela galera ali da linha de frente, né? Nós, missionários, Aham. mas existe um povo por trás que, né, se não fossem eles, nós não exerceríamos a nossa missão com 100%, né? Com toda a plenitude do nosso ser missionário. Então, fica o nosso agradecimento aos nossos benfeitores. E um convite também, se você ainda não é benfeitor da comunidade Shalom, você pode ser e ir conosco em missão e com o missionário Shalom, aonde o missionário Shalom estiver. Sim, e essa oferta, cara, é aquela que mais agrada o coração de Deus, né? Porque diz respeito à fidelidade só a Ele. Porque, por exemplo, o serviço do missionário Shalom todo mundo vê. Mas essa escondida, igual a da viúva, né? Ninguém vê. Isso é uma fidelidade que diz respeito só a Deus. E essa agrada muito o coração dele. Então tem que agradecer mesmo. Tem que agradecer mesmo. Cassie, manda uma mensagem para os jovens aí. Uma mensagem. Os jovens que acompanham o missionário nas redes sociais, no YouTube. Inclusive, esse episódio está no YouTube. Aham. Né? Manda uma mensagem para eles. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para a juventude é não ter medo de dizer sim àquilo que Deus chama, aquilo que Deus pede. Né? Eu fico lembrando do meu tempo de juventude, né? E eu trazia... Quando eu comecei a sentir que Deus estava me chamando a uma vida consagrada, missionária, eu trazia muitos medos, muitos receios, né? Muitas limitações também, né? E aquilo ia gerando dentro de mim, assim, uma coisa que me encurralava um pouco. Mas tudo que Deus pede, em tudo que Deus pede, Ele concede a graça. Então não tenham medo de fazer a vontade de Deus. Primeiro porque é um caminho de plena felicidade, né? De realização, assim, plena. Eu vivo isso em tudo que Deus me pediu na minha vida, assim, desde o início da comunidade de vida, depois do celibato, depois a graça de fazer as promessas definitivas no carisma, né? Uma graça de felicidade plena, assim, né? De me sentir realmente no meu lugar. Então não tenha medo de fazer a vontade de Deus, de cumprir com aquilo que Deus te pede, porque a graça de Deus supera as fraquezas, as limitações, os receios, os medos e nos dá a graça de realização. Não tem maior realização de saber que você está no lugar certo, no lugar que Deus escolheu para você. Glória a Deus. Cassie, qual é o lugar de um artista da comunidade Shalom? Não é um lugar privilegiado, Não. sei, né? Mas qual é o lugar que tu vê hoje? Assim, qual é o papel de um artista dentro da comunidade, para toda a comunidade? Uhum. Não só para toda. Você está falando agora, eu vou falar de comunidade. Sim. O que tu enxerga? Olha, é muito engraçado pensar isso, porque eu acho que no papel de missionária, essa perspectiva é muito diferente. Porque, por exemplo, um artista secular, ele tem um objetivo, né? Ele tem o objetivo de construir uma carreira, tudo isso é bastante lícito, certo? Construir uma carreira, de ser uma pessoa conhecida, né? No meio, porque, enfim, a pessoa, né, ela quer ali se firmar, até profissionalmente, financeiramente, para isso ela precisa ser conhecida, tudo isso ela tem um objetivo e tudo bem, né? Digamos que para ela, aquilo ali é a profissão dela, assim, né? Eu acho que no nosso meio, no meio cristão e no meio comunitário, né, no contexto da comunidade, essa perspectiva muda um pouco, né? Porque eu acho que a gente está inserido num movimento de evangelização e de vontade de Deus. Então, eu sempre costumo dizer que, por exemplo, as pessoas perguntam, Cassiane, como é ser uma cantora na comunidade, né? Eu não sei se eu sou uma cantora, assim, sou uma cantora porque eu canto, né? Mas eu acho que antes disso eu pudesse denominar, eu acho que me classificaria como uma missionária que canta. Porque o serviço da música, do canto, né, é ali uma complementaridade de uma missão que Deus escolheu para mim, né? Que, como eu te disse, como eu já falei, que pode ser que daqui a algum tempo Deus me chame a fazer outras coisas. Então, o meu primeiro chamado é a ser missionária, né? A evangelizar. A maneira como eu faço isso
pode mudar, entendeu? Então, eu acho que o papel do artista dentro da comunidade Shalom é, primeiro, eu acho que expressar isso, né? A graça de, por misericórdia de Deus, ter recebido esse chamado, né, a anunciar por meio da arte, hoje, né? Que pode mudar, assim, né? E eu acho que expressar aquilo, como eu já ouvi falando também, né? Expressar aquilo que é a nossa vida, né? A gente não tem outra coisa para dar, assim, né? Além do carisma, além daquilo que a gente vai bebendo, assim, né? Então, acho que a música, né, a arte, é uma maneira de expressar aquilo que Deus vai fazendo, né? Eu também já falei aqui, né? Cada consagrado tem uma maneira artística de se expressar, acredito muito nisso. Na minha vida é na música, né? Por exemplo, na vida de um pregador, é por meio das palavras. Deus vai fazendo, vai desenhando ali, né? Por meio da oratória, aquilo que Ele quer expressar, aquela mensagem. Tudo que diz respeito e que expressa de alguma forma a beleza que é o próprio Deus, é uma maneira de expressar a arte, né? Então, acho que, de certa forma, todo consagrado é um artista, né? Porque vai ali expressando a beleza do próprio Deus, assim. Então, acho que o nosso papel é isso. Hoje, por meio da música, né? Mas a arte de uma maneira geral. Por isso que a arte, dentro da comunidade, tem essa força tão grande, assim, né? Que a gente vai expressando aquilo que é a beleza, assim, por excelência. Kessia, a gente não terminou ainda. Tá bom. Mas eu já queria agradecer a você e, através de você, a todos os artistas da comunidade. Eu vejo em vocês artistas, né? Mais artistas, porque Deus deu um dom particular a vocês, uma sensibilidade muito grande. Sim. A obra de Deus, né? Eu morei com a irmã que eu ficava impressionado, porque ela era artista nos cartazes que ela fazia. Sim. E eu via nela uma sensibilidade muito grande. Ela passava na rua, ela via uma árvore, ela dizia, nossa, que árvore linda. Né? E eu disse, realmente o olhar é um olhar diferente, né, dos artistas que mostram a sensibilidade à obra de Deus. Sim. Então, queria já agradecer a todos os artistas aqui através da QSN, todos os irmãos artistas da comunidade, por essa docilidade e sensibilidade à obra de Deus. Muito obrigado. Muito Amém. obrigado. Aqueles que compõem, aqueles que escrevem, que desenham. Kessia, como é que tu faz para conciliar? Tu fala um pouco, né? Mas como é que tu faz para conciliar a rotina do missionário Shalom com a nossa rotina de missionário, né? Da comunidade de vida? Porque não é simples, né? Assim, imagina você partindo um pouco, sai de um show, dorme tarde, viaja, chega no hotel, vai passar o som, volta. Mas dentro de tudo isso a gente é chamado à nossa vida ordinária, né? Então, como é que tu faz para conciliar? Porque talvez tenha alguém em casa que diga assim, não, mas eu não consigo encaixar mais nada na minha vida. Né? Minha vida já é cheia demais, eu não consigo ir para missa todos os dias, eu não consigo rezar. Né? E como é que você vive essa experiência? Essa experiência, na verdade, é o que nos alimenta, né? Assim, você, como consagrado da comunidade de vida, né? Deus fez um chamado específico para nós, um modo de viver específico. Então, a gente tem um ordinário de vida, a gente vive a manhã de oração, a gente vive a tarde ali no nosso apostolado, né? Para nós do Missionário Shalom, isso é um pouco diferente e, na maioria das vezes, nos finais de semana. Porque a gente está viajando e pode ocorrer, claro, né? De ali no meio da semana a gente também tem alguma atividade que precisa estar, né? Todo mundo que está ali, né? Que é chamado a essa vivência, sente muita falta. Porque, enfim, a gente está vivendo uma maneira que difere um pouco daquilo, exatamente, uma exceção. E claro, né, a gente vai vivendo ali aquela missão, né, mas sabendo que ficou, né, na nossa casa comunitária, né, na nossa missão, aquilo que é o que nos alimenta. Então, quando a gente retorna, a vida continua. É muito engraçado porque
Às vezes a gente sai das missões, né? E o pessoal diz assim, agora vocês vão descansar a semana toda. Aí eu fico assim, tá bom. Claro, a gente precisa descansar, dormir e tudo. Mas aqui a vida continua. E eu vou te dizer uma coisa, assim, particularmente, quando eu tô em casa, eu não quero inventar muitas coisas, não. Porque eu preciso estar em casa, eu preciso acordar, fazer a minha faxina, viver rezar a liturgia das horas com os meus irmãos, fazer a oração pessoal, o estudo bíblico, viver um momento de formação, porque, Caio, é isso que a gente tem para anunciar. É o carisma que Deus me deu. Então, se eu não bebo, se eu não me alimento disso, o que vai sobrar para eu dar para a juventude de hoje, né? Então, eu preciso viver isso, né? A gente precisa viver isso. Então, é um cuidado que a gente tem também nas missões, assim, né? De perceber que esse movimento é muito importante para nós, assim, né? Por exemplo, lá em São Paulo, né? Que é um lugar que a gente vai muito, né? Eu escolho sempre estar ali no meio da casa comunitária, porque ali eu tenho a oportunidade de participar da missa com os irmãos, né? Tem uma capela que eu posso ali rezar, né? Fico ali muito ali na casa de Santa Amara, que tá ali a noiva do Caio. Inclusive a coordenadora de casa, então sempre me acolhem muito bem. Então, a gente vai tentando conciliar de alguma forma, né? A vida de oração também no meio das missões, de rezar pelo povo que Deus nos confia, em cada show, missa também diária, né? Dentro do nosso relatório tem ali o horário da nossa missa, né? Que aí a gente vive de várias formas. Às vezes a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, então cada um vai procurando ali, entrando em contato com a secretaria da paróquia mais próximo, para saber quais horários da missa, ou então vai na missa em uma missão, ou então é um evento que tem um sacerdote que pode celebrar uma missa pra gente, isso difere. Mas esse cuidado de viver aquilo que a gente é chamado, né, para não perder realmente aquilo que Deus quer que a gente anuncie, né, que é o chamado que Ele fez para nós. Então, claro, como você disse, é uma exceção, a gente vive ali de uma maneira diferente, né, mas tendo esse cuidado de não perder isso, né, a vida de oração. Sem deixar o essencial. Exatamente, não tem como, né, porque aí também vai perdendo um sentido da evangelização, assim, né. A gente tem que beber para dar, né? Se existe um povo sedento, a gente tem que também beber dessa graça, transbordar, porque um dia eu tive essa experiência, né? Então essa que Deus me deu foi por meio do carisma, foi por meio da comunidade Shalom. Então todo dia eu vou beber dessa graça para poder, nos finais de semana, transbordar, né? Cassie, se tu pudesse dar um conselho para alguém que... Qual conselho tu daria para alguém que tem um dom de cantar, mas que tem medo? Medo tem vários, cantar. assim, né? Medo às vezes... Medo de colocar o dom a serviço. Né? Tem gente que coloca por medo de se expor, às vezes por timidez, como no meu caso, né? Às vezes por medo do que as pessoas vão pensar. Acho que tem vários contextos aí, né? Primeiro, eu acho que eu daria um conselho, assim, primeiro de entender a missão, né? Eu acho que o chamado, é um chamado, né? É uma missão que Deus faz. Se Deus te deu um dom, Deus te deu uma missão. O dom que Deus nos dá é para colocar a serviço. Todo dom que Deus nos dá é para colocar a serviço. Pra mim mesmo. Não, jamais. Então, acho que tem que entender como missão. Deus me deu um dom e tem alguém que precisa dele. E tem alguém que precisa desse anúncio que só pode ser anunciado por mim, assim, né? Tem alguma coisa que Deus me deu de particular, como você falou, né? A identidade, esse selo que é específico, né? Então, se eu não der, alguém vai deixar de receber. Porque Deus me deu esse dom. Ele poderia ter dado para outra pessoa, mas como Ele deu a mim, Ele quer que eu anuncie, né? Então, acho que entender a missão, entender como uma missão é muito importante, assim, né? E também entender que a quem eu me refiro, né? Quando eu canto. Tem esse povo que precisa e tem o próprio Deus, né? A música, para mim, precisa ser um movimento de oração, né? Quando é assim, eu acho... Isso me ajudou muito no início, né? Porque eu... apesar daquela timidez ali tudo, por exemplo, se eu estivesse cantando numa missa ou num canto de pós-comunhão, né? Eu sempre procurava assim, rezar antes com aquilo, ou um salmo, né? Ver aqui, o que aqui o salmo diz e tudo, para que aquilo, eu me apropriei daquilo, né? Assim. Então eu acho que isso nos livra de pensar
de se preocupar, na verdade, com o que as outras pessoas vão pensar, né? Com a avaliação delas e tudo. E também entender que é um processo, assim, né? Às vezes quando a gente tá aprendendo, né? Todo mundo vive isso, quando a gente tá aprendendo qualquer coisa, a gente tem muito medo de errar, né? A gente tá aprendendo uma língua nova. A gente tem medo de ali de ficar falando, e se eu vou falar tudo errado e as pessoas vão ficar rindo de mim. Todo mundo tem esse receio, assim, né? Mas é um processo. E com os erros também a gente aprende. Eu escutei, fiz uma reciclagem, né? Que é esse retiro que nós fazemos como comunidade, com o Morel, Rafael Morel. E ele estava contando como foi uma experiência que ele viveu com 9 anos de idade. Teve que cantar uma música no júbilo da comunidade, num ginásio enorme como Paulo Sarazate, e ele tinha muito medo. E aí o pai dele, que é consagrado na comunidade, disse assim: meu filho, vá, porque se você cantar super bem, todo mundo vai aplaudir, vai ser ótimo. Se você cantar muito feio, vai ser muito bom também, porque a gente aprende muito com as humilhações. Ele tinha 9 anos de idade. Mas eu disse assim: meu Deus, eu sou muito mais velha, né, e preciso aprender tanto sobre isso, assim, ainda, né, porque de entender que nesse movimento, assim, Deus também aparece, assim, Deus também transmite uma mensagem, né, as pessoas olham, né, e veem assim, humana, né, gente como eu, assim, né, e aí eu acho que isso, a gente tem muito medo dessas experiências, né, a gente quer entregar, às vezes, uma coisa, assim, muito redondinha, muito perfeita, mas eu acho que isso traz tem uma força de identificação muito grande, assim, com o público, né, que se sente próximo também, né. Então, não tenha medo, assim, de se expressar e de colocar o dom a serviço, porque Deus quer falar. Acho que os erros nos ensinam muito. Né? Muito, muito. Então, é preciso errar, de vez em quando. Você não erra com a intenção de errar. Claro que não, né? Mas a se gente você errou, desentonou, sim, você tem a oportunidade de, na próxima vez, alcançar a nota. Claro. Ou baixar o tom, né? Baixar o tom. Alguma coisa vai ser feita, mas você vai aprender com aquela experiência. Aprendizado vai Exatamente. Cass, estamos caminhando pro fim. Mas antes de terminar, curte esse vídeo, por favor. Comenta, compartilha e segue o canal. Senão, tu vai perder os próximos episódios e não vai ser legal. Cass, a gente... No último episódio, com a Emi, a gente começou um mini quadro aqui, que é um ping-pong, um perguntas e respostas, baseado no Emi Responde, né? A gente fez com ela e trouxemos para fazer contigo. Vamos lá. Que medo. Pode ficar à vontade nas respostas, não precisa ser respostas curtas, pode trabalhar. Tá bom. Uma música do Missionário Shalom que te defina. Que me define é real. É real. Um versículo bíblico que te inspira na missão. Na missão. Ou na vida. A vida é a missão é a vida, né? Mas na vida, a passagem de Jovem Rico, com certeza. Jovem Aparece sempre em momentos muito específicos da minha vida. E muito importantes. Um show inesquecível. Um show inesquecível. Nossa, tem muitos muito especiais. Eu vou falar. Top 3. Top 3? Pronto. Eu vou dizer Aleluia 2023. Aleluia da JMJ de Lisboa. Foi uma experiência assim. 2023 também. Também foi muito forte. E deixa eu ver. PHN 2022. Foi o primeiro no Missionário Shalom. Vou dar um parênteses aqui dentro do ping-pong. Tá. Perguntas e respostas. Como foi? Foi o primeiro show que tu fez fora do Brasil? Na JMJ? Foi. Como foi? Sensação de cantar, assim, pro mundo. Eu já tinha vivido... Eu comemorei em Santiago no meu primeiro ano. Eu já tinha vivido essa experiência de internacionalização do carisma, né? De ver aquele povo rezando como se rezava em Aracaju. Né? Com um desejo das pessoas que eu já conhecia e tudo. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu esperava chegar lá e dizer, totalmente diferente. Shalom. Shalom em Aracaju, Shalom em Santiago, né? E lá em Lisboa, eu acho que eu vivi essa experiência também, assim, né? De poder olhar para aquele povo e identificar essa graça do carisma muito grande, assim, né?
ver as pessoas cantando as nossas músicas, gente da comunidade, gente que não era da comunidade, né? Assim, foi uma experiência muito feliz, mas tem coisa que me assustava um pouco, né? Lá em Lisboa as pessoas diziam, Cassiane, você é do missionário Shalom? Eu falei, que história! Como você sabe que eu sou do missionário Shalom, você é de Lisboa, assim. Mas eu fui tocando, assim, realmente nessa graça de difusão do carisma. A gente não tem dimensão, cara, a gente não tem dimensão de onde o nosso esforço, a nossa... tudo, né? Nossa contribuição, que às vezes é muito pouca, assim, aquele dom que a gente pensa que não vai dar em nada, que é muito pequena, aquela oferta muito pouca, pode chegar a lugares que a gente não imagina. Então, acho que isso para mim foi muito forte, assim. E aí, foi engraçado porque o pessoal nem estava escutando direito muita gente, porque tinha um negócio lá que a gente teve que baixar o som. Mas mesmo assim, a alegria não faltou, do povo, assim, a gente pensou que é uma coisa, a gente já entrou até meio assim, ai, será que vai dar certo? O som não tá bom? Foi lindo, foi assim, inesquecível. Muito bom. Uma música do missionário que mais toca o teu coração? Não. É? Não, a música do Shalom, da comunidade. Do Shalom. Do missionário você já falou. Então, eu acho que tem tempos e tempos, né? Acho que cada tempo tem uma música assim que me acompanha. Que marca. Né? Acho que a música desse tempo é Lançar Flores, da Laura Salvador. Lançar Flores. Já deixa aí nos comentários se você quer que a Laura seja uma das nossas convidadas. Interessante. Um santo que te inspira. Santo de devoção. Eu tenho vários amigos. Mas nesse tempo, o Beato Jorge Frassati. Pierre Jorge Frassati. Um lugar que tu sonha em se apresentar. Nunca pensei nisso também. Bom, não sei se tem um lugar específico, não, que eu sonho me apresentar. Nunca pensei nisso, mas talvez... Eu responderia assim, um lugar que tem um povo que precisa muito do anúncio. Que é? Não sei. Um lugar. Não sei assim te dizer qual lugar, mas se eu puder escolher um lugar, que seja um lugar que tenha muita gente que não conhece. O lugar que precisa ir mais. Não consigo escolher um lugar específico, mas... Isso é profundo, viu, Cass? O que é que tu deseja, em perspectiva de futuro, para a música Shalom? Para os artistas? O que é que tu deseja, assim? Eu acho que o que eu desejo para o futuro não é muito diferente do hoje, sabe? Eu acho que a gente continue difundindo o carisma, né? Eu acho que a gente sem perder o essencial. Eu acho que Deus sempre faz esse movimento, assim, circular, assim, né? De renovação mesmo, assim, né? À medida que o tempo vai passando, os artistas, né, que, por exemplo, os que passaram na comunidade vão vivendo outras coisas, vão surgindo outros, né? Muita gente diz, outras pessoas de outras comunidades, vão dizer assim, tem que cantar no Shalom, né? Porque a música chega em lugares que a gente nem sonha, assim, né? Tem gente que só conhece a comunidade pela música, como eu, um dia, que a gente pensa que só tem missionário cantor na comunidade, assim, né? Mas que a gente continue difundindo, assim, o carisma por meio da música, anunciando o evangelho, né? Transbordando, né, dessa alegria de haver sido chamado, de pertencer a Deus. Eu acho que não difere muito do hoje, assim, né? E que a gente alcance muito mais pessoas, assim, né? Que muitas pessoas conheçam a Jesus por meio desse serviço. Eu acho que é isso. Interessantíssimo, porque quando eu morei na França, o pessoal da diocese onde eu morei, todo mundo achava que os missionários da Shalom sabiam dançar e cantar. Eu era um dos que não sabiam nem dançar e nem cantar. Então, quando a gente ia para as missões, às vezes íamos em dois, era uma casa pequena, uma missão pequena, nós íamos em dois. Então você tinha que fazer, né? Porque o povo já contava com isso. Uhum. Então, mesmo que, se você saber, você tinha que ir lá e botar a voz para fora e dançar, né, sem saber. Porque o povo esperava isso de você, né? A música vai chegando antes, né? Tem gente que conhece as músicas da comunidade, mas às vezes nem, como eu, né, também, conhece, não sabe que é comunidade, né? Então, lugares que a gente vai que as pessoas conhecem as nossas músicas, mas que não tem missão do Shalom lá. Então, a gente vai difundindo, assim, um carisma onde a gente menos imagina. Então, acho que é isso que eu desejo, que permaneça aí, evangelizando. O que é ser celibatária, Cass? O que é ser celibatária para você? Complexa essa pergunta, né? Mas
Eu acho que, Caio, para mim, de maneira específica, assim, é eu ter um coração que está disponível para aquilo que Deus quer, sabe? Seja qual a circunstância, seja qual o lugar, seja o que for, assim, né? Eu digo assim, às vezes, né, rezando, partilhando, assim, Deus não me pede coisas muito difíceis. Mas eu fico dizendo, Deus não me pede coisas muito difíceis, Ele me pede as coisas mais difíceis, né? Mas depois eu fico pensando assim, eu sou um celibatário, né? Eu dei a minha vida a Deus exclusivamente. Então, se Ele tiver que pedir uma coisa muito difícil pra alguém, Ele tem que pedir pra mim, que sou celibatária, assim, né? Então, eu acho que ter um coração disponível em aquilo que Deus quer, assim, né? Em que estar em contato constante, assim, com Deus, assim, caminhar nessa união, assim, né? Com Deus por meio da vida de oração também, né? E uma experiência também que eu tenho tido nesse tempo é essa perspectiva do sentido escatológico, assim, sabe? Do celibato, assim, que antecipa essa perspectiva do céu mesmo, né? Acho que o celibatário une o Kairos com o Cronos, né? Aquilo que a gente ainda vai viver no céu com o tempo de agora, né? A gente vai vivendo nessa perspectiva, né? E eu acho que o celibatário precisa transmitir isso, né? Para todas as pessoas, todos os estados de vida, né? Às vezes até em meio, assim, dos desafios que a gente também vive, claro, né? Não são muitos, mas de entender que não tem nada que se compare, né? Nada nesse mundo se compara à glória que vem. Eu acho que esse é sinal no mundo de hoje, assim. Massa. Amém. Muito obrigado, Kessia. Ave Maria, foi uma alegria. Foi bom demais. Mas, Ana Maria, muito obrigado pela sua oferta, viu? Eu já agradeci aos artistas, a você, mas a você particularmente, realmente conheci Kessia há 10 anos atrás. Uhum. E hoje te ver na vontade de Deus, dando passos, realmente nos converte, né? Nos evangeliza. Então, muito obrigado pela sua vida, sua Amém. oferta. Deus abençoe sua missão, a missão do Missionário Shalom. E fica o convite para os outros membros do Missionário Shalom virem para o Pode Lançar também. Tá bom. Vou levar esse convite, com certeza. Para finalizar o nosso podcast, nós temos disponível na livraria shalom.org o itinerário para você viver bem o seu advento. Peregrinos da Esperança. Então, é um estudo bíblico, um caminho espiritual feito pela comunidade para que você viva bem esse momento, esse grande retiro que é o advento, em preparação para o Natal do Senhor que vem. E muitos outros produtos, né? Na livraria Shalom tem aquela belíssima agenda ali. Você pode botar o cupom Pode Lançar, você vai ganhar um desconto lá, fora os descontos que tem agora na Black Friday. E nós também, no Instituto Parresia, estamos com desconto. Até domingo, hoje é quinta-feira, até domingo nós estamos com desconto de 40% na sua inscrição, no seu cadastro, né? Na nossa plataforma de estudos. São mais de 40 cursos, vídeos, aulas disponíveis para você aprender sobre a doutrina, a fé, aprender sobre antropologia, filosofia, teologia. Vai lá no Instituto Parresia, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo e faz a tua inscrição também. Kessia, estamos chegando ao fim. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite. E já convido a galera para se inscrever e para assistir. Eles estão assistindo. Para se inscreverem, comentar, deixarem um comentário no nosso canal. Tem que inscrever mesmo. Quando a gente se inscreve, curte, né, o vídeo, ele vai alcançando muita gente. O algoritmo entende que é um conteúdo interessante. Então se você acha que esse é um conteúdo interessante e vai alcançar o coração de outras pessoas, então curte lá, comenta, compartilha, porque também é uma maneira de evangelizar. E também vai fazer com que você receba lá a notificação dos próximos podcasts, né? Que pode ser dos outros entregantes do Missionário Shalom, pode ser da Lara Salvador, né? E aí, para que você acompanhe tudo. Então, curte, comenta, compartilha e evangeliza.
Valeu, gente. Shalom. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou enfermo de amor.